Vamos olhar mais uma vez um texto. As últimas 3 pregações minhas eu fiz em Números e vamos fazer mais uma vez hoje. Hoje vamos abordar o texto que está em Números 28 e 29, mas para a gente entender o contexto do que a gente vai estar estudando, vou ler o início de Números 28 até o versículo 8. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas e diga-lhes: tenham o cuidado de apresentar-me na época designada a comida para as minhas ofertas preparadas no fogo, como um aroma que me seja agradável. Diga-lhes: esta é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com um holocausto diário. Ofereçam um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde, juntamente com uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de azeite de oliva batida. Este é o holocausto diário instituído no Monte Sinai, de aroma agradável. É a oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. A oferta derramada que a acompanha será 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Ofereçam o 2º cordeiro ao cair da tarde, juntamente com o mesmo tipo de oferta de cereal e de oferta derramada que vocês prepararem de manhã. É uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E esse é o texto que nós vamos estudar hoje. Mas antes vamos orar. Deus, nós agradecemos mais uma vez poder estar aqui para escutar da Tua Palavra, meu Deus. Depois de já estarmos aqui de manhã, escutar a Tua Palavra, nós agradecemos pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. E mais uma vez nós pedimos: abra o nosso coração para esse conhecimento que está na Tua Palavra, porque nós sabemos que sem o Senhor abrir o nosso coração, a Palavra não é possível de chegar ao nosso coração. Só Tu pode abrir, meu Deus. Nós agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, antes da gente começar, eu gostaria de dizer que é muito comum na era, antes de entrar propriamente dito no texto, é muito comum na nossa era as pessoas muitas vezes até falarem assim: não, eu quero muito ser espiritual, mas é diferente do que nós poderíamos esperar. Muitas vezes a pessoa fala que quer ser espiritual, mas a verdade é que quando você vai ver ela na prática, ela nunca vai na igreja. Apesar dela se identificar a si própria como espiritual, ela fala: eu sou espiritual, eu não sou religioso, eu tenho o meu Deus, um Deus que eu acredito. Normalmente a gente sabe, é o Deus que ela mesma criou para satisfazer os próprios desejos dela. E embora muitas dessas pessoas não desejem frequentar uma igreja, elas buscam algum significado e importância espiritual que elas acham que elas precisam ter, algum tipo de relacionamento, uma comunhão que elas possam ter com Deus. Elas querem estar longe de uma religião, elas não querem uma religião que fale o que elas têm que fazer ou como que elas têm que fazer cada dia da sua vida. Não, o que elas querem, ela quer ter uma comunhão com Deus sem ter nenhuma obrigação. Essa que é a verdade. Eles buscam uma comunhão com Deus e o que elas querem de verdade é seguir as próprias vidas delas e fazer o que eles desejam, mas falar que eles têm uma comunhão com Deus porque eles têm essa necessidade dentro de si. E buscar essa comunhão com Deus, como sabemos, não é um fenômeno novo neste mundo. Desde antigamente, a humanidade deseja sempre ter a comunhão com algum Deus. Não é à toa que todas as nações do mundo inteiro sempre tiveram um Deus que eles adoraram. Eles sempre buscam uma comunhão com Deus. E isso tudo acontece porque nós fomos criados para ter exatamente esse tipo de comunhão e relacionamento com Deus. E como resultado dessa busca que eles têm sem querer se comprometer, é que eles ficam espiritualmente vazios, e porque eles não têm essa comunhão com o verdadeiro Deus no nível mais profundo. E assim eles vão ansiando por ter algum preenchimento. Então eles falam que eles querem comunhão com esse Deus, que na verdade é só a vontade deles mesmos. E esse tema de ter uma comunhão com Deus é algo que está constantemente na Bíblia. É a comunhão que nós sabemos que a humanidade perdeu lá quando Adão e Eva caíram. Logo na queda, a gente perde a comunhão com Deus. E essa comunhão, todas as sociedades de todas as épocas
sempre tentam preencher com alguma coisa, seja como antigamente com deuses, ou como a nossa sociedade que vai tentar simplesmente preencher com as coisas desse mundo, os ídolos desse mundo. E cada capítulo da Bíblia acaba abordando esse assunto, como é que é o nosso relacionamento com Deus. E esses capítulos aqui de Números, 28 e 29, não são diferentes disso. Ele está aqui mostrando uma busca básica pela comunhão de Deus em um nível muito mais profundo que esse mundo nunca vai conseguir ter. É uma sessão que pode simplesmente parecer, quando você está lendo, fazendo seus devocionais no dia a dia, pode parecer só uma lista grande e enfadonha de coisas que eles tinham que fazer, de sacrifícios, de festa que eles tinham que fazer, e você acaba pensando, por que eu tenho que ler isso aqui? No final das contas, isso aqui não parece nada que vai me ajudar. E as pessoas que procuram esse vazio, preencher esse vazio no mundo, como eu disse, vão pensar que isso é a pior parte que a religião pode ter. Esse monte de regras de sacrifício, esse monte de festas que eles vão ter que fazer, nada pode ser pior do que isso para eles, porque isso é você ter que estar o compromisso diário com aquilo que tem que ser feito. Mas isso acaba nos ajudando a ver como a única maneira de ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus tem que ser, e como ele pode ser encontrado e como ele pode ser mantido. E é isso que esse texto de Números, de 28 a 29, os capítulos 28 e 29, tem para nos dizer. E o primeiro ponto que nós devemos observar quando nós estamos lendo essa passagem é que a razão pelo qual o Senhor ordena esses vários e vários sacrifícios sejam oferecidos é porque precisamente ele está definindo como quer ter uma comunhão com ele. Os sacrifícios tinham várias e várias funções simbólicas na religião do Antigo Testamento, e nós sabemos para onde elas estavam apontando, como nós vamos falar nesse texto. Os sacrifícios eram uma refeição comunitária entre Israel e o seu Senhor, uma celebração da comunhão entre o povo de Israel e o Senhor, que era o seu Deus, o seu Pai celestial, o Deus daquela nação. E as ofertas diárias que Israel tinha que queimar representavam essa comunhão diária que o povo de Israel tinha que ter com o seu Deus. As ofertas semanais, as ofertas mensais, as festas que eles tinham que fazer, era um momento de rica comunhão deles, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, com o seu Deus. Como eu disse, existiam festivais que eles tinham que preencher durante o ano, principalmente 3 festivais anuais que deviam ser celebrados. E eram ocasiões especiais de festa e celebração, encontros familiares e o encontro do povo de Deus com Ele. E é importante que o Senhor é quem inicia todo esse processo, porque Ele que inicia como é que é o processo de comunhão, Ele que estabelece os termos que Israel deveria fazer para ter comunhão com Ele. E muitos ali daquelas coisas que eles deveriam fazer, e assim como muitos da nossa época se recusam a encontrar Deus do jeito que Deus determina que tem que ser, como é que as coisas têm que ser oferecidas para Deus e como Deus determina que nós devemos nos relacionar com Ele. Eles insistem em buscar as divindades desse mundo e em divindades que simplesmente estão se adaptando aos desejos deles, às preferências deles, como eles querem que o mundo seja. Esse vai ser o Deus deles, não vai ser o Deus da Bíblia, vai ser um Deus que eles mesmos criaram e vai deixar ele viver do jeito que ele quiser, e ele vai adaptar isso ao que ele quiser para ele viver a vida que ele tanto deseja. Eles desejam essa comunhão que está no interior de todos nós, de ter uma comunhão com Deus, mas eles querem, no final das contas, uma comunhão em que eles tenham a comunhão, mas eles não têm que ter compromisso nenhum. Eles querem um relacionamento com Deus sem nenhuma responsabilidade do que se deve ser feito. Existem muitos paralelos que a gente for pensar entre esse relacionamento divino sem compromisso que as pessoas tanto querem, ou seja, no âmbito espiritual, com o âmbito das relações humanas. As pessoas hoje, muitas vezes, quando estão em busca de um relacionamento com o sexo oposto, eles não estão dispostos a assumir todas as responsabilidades de fidelidade e tudo que ele tem que fazer
pelo seu cônjuge. Não, eles querem viver o jeito que eles querem. Eles querem ter a vida de solteiro deles, mas eles querem ter um relacionamento com alguém. Eles simplesmente querem que eles tenham alguém para eles terem um relacionamento, mas que eles possam viver a vida do jeito que eles quiserem. Isso não tem nada a ver com o relacionamento que eles estão. Eles querem se envolver sem a comunhão verdadeira que deveria ter, a fidelidade com o outro. E esse é o resultado que só vai resultar em mais vazio. É um compromisso vazio que vai resultar naquele vazio que você estava querendo preencher. Ele não preenche nada e o vazio continua lá. Homens e mulheres foram feitos para ter um compromisso sério entre si, e esse compromisso deve continuar durante toda a vida. Ele deve ser permanente, assim como a busca por um compromisso com Deus deve ser com compromisso. A busca por uma comunhão sem compromisso é infrutífera, só gera mais vazio dentro de si. E ele só será encontrado no final das contas e vem a partir das exigências e ultimatos que Deus fala que o seu povo deve fazer. Ele deve se curvar aos seus pés, deve adorar a Ele, deve se submeter a Ele, às leis e às ordenanças que Deus deixou. E no nível humano, o comprometimento devotado ao casamento acaba que descobrem que as restrições que isso lhe impõe, muitas vezes as pessoas não querem ter aquilo. E, na verdade, se você olhar bem, essas restrições que estão no casamento acabam te dando a verdadeira liberdade que você tanto busca no relacionamento com alguém. E igualmente é no nível espiritual. Quando você se submete e descobre o Senhor, você finalmente, quando está com uma comunhão verdadeira com Ele e não com Deus que faz tudo o que você quer, você experimenta a verdadeira liberdade e significado da vida, de ter uma comunhão. Você finalmente consegue preencher aquele vazio que está dentro de você. É a comunhão com o Senhor, então vem com o compromisso que você assume diante dEle. E é isso que o Senhor está dando aqui para Israel. Está dando o que eles devem fazer para ter uma comunhão com Ele. E assim como o casamento, a comunhão verdadeira com Deus não é barata de jeito nenhum. O Senhor faz grandes exigências ao seu povo, como nós vemos aqui em Números 28 e 29, para eles terem uma comunhão com Ele, para eles estarem puros, sem pecado. E as exigências são necessárias e elas não são opcionais. Você tem que realizar aquilo, senão você simplesmente não vai ter o relacionamento com Ele. E as ofertas listadas são cumulativas e são muitas se você for ver no total. Por exemplo, os sacrifícios semanais que eles tinham que fazer juntava com os sacrifícios que eles tinham que fazer no dia a dia. E isso tudo ainda se acumulava na época que eles tinham que realizar aquelas grandes festas que Deus determinou que eles tinham que fazer. E se você fizer as contas, a obrigação anual mínima de Israel para de fazer ofertas de sacrifício eram 1.093 cordeiros, 37 carneiros, 113 touros, 30 cabras, além das ofertas de grãos e de bebidas associadas. E isso tudo não inclui as ofertas voluntárias que as pessoas faziam e nem as ofertas de purificação e pecado que eles deviam realizar quando eles não estavam puros e estavam em pecado. Isso tudo era o necessário para expiar as ofensas do povo de Deus para o seu Deus. E a comunhão verdadeira com o vivo Deus é um assunto então muito caro. Eles deviam fazer um grande esforço para realizar aquilo. Não era simplesmente você falar, eu sou o povo de Deus e viver a sua vida. Você tinha que se comprometer com aquilo. Isso tudo faz parte, as ofertas diárias, as semanais, as mensais, as sazonais com as festas, e todas elas foram projetadas para realizar um ensinamento para o povo de Israel. A maioria dos sacrifícios deveria ser ofertada como ofertas queimadas inteiras que eles deviam fazer no templo, e deveria ter várias funções assim simbólicas. Ele servia como um símbolo do compromisso total que o povo de Israel tinha para com Deus. Paulo disse, por exemplo, aos cristãos de Roma,
para oferecerem os seus corpos a Deus como sacrifícios vivos, como ele diz lá em Romanos 12:1. E ele está usando a linguagem de uma oferta queimada a Deus, uma oferta queimada inteira, como Deus está mostrando aqui em Números. Os sacrifícios eram os símbolos da consagração completa para você com Deus, uma comunhão completa que você estava assumindo com Deus. E assim, essa comunhão com Deus custará simplesmente tudo o que os israelitas tinham. Assim como uma nossa comunhão com Deus necessita de tudo o que nós temos, tudo o que somos. Nós devemos dar tudo isso a Deus. Essa é a verdade. E não é uma novidade para quem já estudou, por exemplo, a história da igreja ao longo dos anos. Muitos cristãos pagaram muito caro pela sua fé, não porque eles perderam dinheiro, perderam trabalho ou qualquer coisa assim, mas porque grande parte deles, principalmente se nós formos ver na história da igreja, perderam a sua própria vida para ter uma comunhão com Deus. Os primeiros crentes lá em Roma foram muitas vezes jogados no Coliseu para serem devorados por animais selvagens. E os mártires de hoje em dia, lá no Oriente Médio, por exemplo, muitas vezes são baleados e espancados até a morte, tudo porque eles proclamam a boa nova de Jesus. E essa verdade sempre ocorre dentro desse contexto. É uma resposta do que Deus fez por nós. A resposta que pode ser extremamente custosa para nós. Nós devemos dar tudo que é nosso para Deus. A fé cristã é um presente gratuito de Deus. Nós recebemos dele e ela exige simplesmente tudo que você tem e todo o seu compromisso com ele. Você não pode ir numa situação e esquecer que você é cristão. Você tem que estar compromisso inteiro e constante com ele. E esse é o custo do presente gratuito que nós recebemos. Esse é o custo do presente que Deus nos deu, que impede que muitos buscadores que só desejam ter um compromisso com Deus, mas ele poder fazer o que ele quer, de se tornar discípulos de Deus. Você deve se lembrar, por exemplo, da história do jovem rico, que foi até o Jesus e disse assim, em Marcos 10:17, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E qual foi a resposta de Jesus para ele? O que Jesus exigiu dele? A resposta do Senhor foi: você precisa vender tudo que você tem, dê aos pobres e vem seguir a mim. Por que Jesus fez isso? Ele sabia onde o coração daquele jovem estava. Ele sabia que aquele jovem desejava aquela comunhão com ele, mas era aquela comunhão vazia, de que ele queria o Senhor, mas ele queria do jeito dele, o Deus que ele queria, o Deus que permitisse que ele pudesse continuar idolatrando o seu dinheiro. E o que aconteceu com aquele jovem? Ele foi embora triste. O custo da comunhão com Deus não passava pelos ídolos dele que ele tinha. Era um custo alto demais que ele não estava disposto a pagar para ter uma comunhão com Deus. Ele era simplesmente um buscador espiritual, tentando preencher o vazio de seu peito. Ele não queria se tornar um devoto para o Senhor. Ele achou muito caro o preço que ele deveria pagar para ter aquele relacionamento com Cristo. E o seguir a Cristo pode não nos custar o que custou aquele jovem. Jesus não pode não exigir da gente que nós demos tudo que nós temos, mas ainda assim, para cada um de nós, a comunhão com Deus nunca é barata. Ele sempre exige tudo o que temos e somos para estar com Ele. Nós temos que dar tudo o que temos e somos para Ele. E é isso que Deus está tentando mostrar aqui, nesses breves momentos com os sacrifícios. Israel deveria dar tudo para estar em um relacionamento com Deus. E você pode pensar, era bastante custoso tudo que os israelitas tinham que fazer, todos os sacrifícios que eles tinham que fazer. Mas apesar de ser bastante custoso para a pessoa que fosse fazer aquele holocausto, era muito mais custoso para aquele animal que ia perder a sua vida, que ia ser morto naquele processo. O custo do animal era simplesmente a morte, uma morte necessária, uma morte que seria uma oferta aceitável para Deus, para que Israel pudesse ter comunhão com Deus. E a principal função dos holocaustos do Antigo Testamento
o holocausto era um animal perfeito que eles deviam sacrificar para ter um relacionamento com Deus. Ele não devia ter manchas ou qualquer tipo de defeito, e a morte servia para expiar o pecado. Era um substituto perfeito no lugar daquele ofertante. É isso que estava querendo dizer. É o sangue do animal que expiava as ofensas. Agora, quantas pessoas de Israel conseguiam compreender essa verdade quanto àqueles sacrifícios diários que aconteciam de manhã e de tarde estavam acontecendo? Quantas pessoas estavam passando ali pelo templo e enquanto olhavam aquele cordeiro ser sacrificado, eles diziam para si mesmas: isso que está acontecendo era para estar acontecendo comigo. Quantas pessoas faziam isso? A razão pela qual a expiação é necessária está em toda a Bíblia deixa bem claro, porque o pecado nunca desaparece. Em todas as histórias da Bíblia nós vamos ver, o pecado em nenhum momento nesse mundo desaparece. E nós vemos também no nosso mundo, o pecado nunca desaparece. Nós vamos sair daqui e o que mais vamos ver é pecado por todos os lados. E essa transgressão que você realiza, a ofensa a Deus que a pessoa realiza, tem que ser paga de algum jeito, seja pelo pecador ou seja pela parte ofendida. Imagina, quando você sai daqui, e alguém vai e bate no seu carro, destrói completamente o seu carro, e a pessoa fala: desculpe, isso pagou alguma coisa? Isso pagou o estrago que foi feito no seu carro? Falar só desculpa não lida com o custo. E você também dizer assim: olha, eu te perdoo, também não vai lidar com o custo. Para lidar com o custo, alguém tem que pagar o custo daquilo que está acontecendo. Alguém vai ter que pagar, seja a pessoa culpada ou seja a pessoa ofendida. Alguém vai ter que arcar com a conta, alguém vai ter que pagar aquele caso, o carro que foi quebrado. E assim é exatamente quando nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus. É a mesma coisa o pecado contra Deus. Alguém vai ter que pagar o custo do pecado. E nós sabemos o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Ou você, a parte culpada, vai pagar com a sua própria morte e o afastamento para sempre de Deus, ou Deus, a parte ofendida, vai arcar com todos os custos no seu nome. No holocausto, aqui que Deus está contando para eles, Deus permitiu que houvesse um substituto perfeito, que só um substituto perfeito poderia tomar lugar de Israel e poderia então pagar o pecado. E o sangue dessas ofertas repetidas era o único meio que Deus disse que Israel tinha para ter comunhão com Ele e poder assim ter uma comunicação com o Deus Santo. E Deus fez grandes exigências dele, com grande quantidade de sacrifícios, e promete que neles eles vão ter uma resposta graciosa de sua parte. Em Números 28 e 29 segue a sequência de Números 26 e 27, capítulos que vão enfatizar tanto a culpa de Israel pelos seus pecados que eles cometeram contra o Senhor, quanto a graça de Deus para com seu povo. Não sei se todos vão aqui lembrar, mas quando eu falei das filhas de Zelofeade, eu falei que o censo aconteceu ali entre o capítulo 25, o segundo censo aconteceu ali entre o capítulo 25 e 26. E os eventos que se seguem a ele destacam os temas do julgamento de Deus para com aquela geração que havia pecado para com Deus e que ia morrer no deserto, e a graça de Deus para a próxima geração, que ele vai levar até a terra prometida e vai garantir a vitória dele contra os povos que estão na terra prometida. E o Senhor prometeu a essa nova geração que está para entrar na terra prometida uma comunhão com ele. Assim, a partir desses sacrifícios que ele definiu que eles têm que fazer, assim como ele tirou os pais deles do Egito para levar eles até Canaã e dar aquela terra para eles. Tudo o que eles tinham veio do Senhor, e o resultado foi o presente gracioso que ele está para dar para eles, a terra prometida. E eles certamente tinham o direito de exigir tudo o que eles tinham, não precisava exigir nem um pouco do que eles tinham, ele podia exigir tudo o que eles tinham,
porque ele simplesmente foi ele que deu tudo o que eles tinham, seja de bens e materiais, seja das pessoas que estão em volta dele. Se ele pedisse tudo, ele não estava fazendo nada mais do que o justo para com eles. E uma perspectiva importante que nós devemos ter quando nós vemos esse custo é que a comunhão de Deus acaba nos pressionando. Deus faz grandes exigências muitas vezes para nós, tirando coisas que Ele nos deu, que nós gostamos muito, e pessoas preciosas para nós, próximas de nós. E pode ser, sei lá, uma coisa que a pessoa trabalhou a vida inteira para ela ter. Pode ser um negócio da vida dela. Ela trabalhou anos e anos para ter aquilo. E, de repente, num estalar de dedos, por conta de qualquer situação de mercado ou do que pode estar acontecendo no mundo, ele perde tudo o que ele construiu durante anos. Seja um parceiro que deu um calote nele, seja um problema no país. De repente, aquilo que ele tanto achava que era a coisa mais importante para ele, pode sumir. Ou talvez você tenha o cônjuge que você possa ter pedido a Deus. Um cônjuge maravilhoso que te ajuda e que te auxilia a passar pelas dificuldades desse mundo. Mas Deus pode determinar que Ele vai chamar esse cônjuge cedo demais. Aquele que você colocou a sua vida, e aquele era o sonho da sua vida ter aquela pessoa ao seu lado, mas Deus pode exigir que você siga o caminho sem ele. Ou pode ser um filho que muito amado por você e que simplesmente num acidente ou numa doença completamente inesperada possa adquirir e ele venha a falecer e você perde aquela pessoa que você tanto amava. Ou pode ser o sonho da sua vida, o sonho que fosse, de repente você vê ela sumir num piscar de olhos. Aos poucos você vai vendo desmoronar tudo aquilo que você ansiou durante toda a nossa vida. A porta fecha bem no seu rosto quando você estava prestes a conquistar aquilo que você desejava. Por isso, como eu disse, a comunhão de Deus muitas vezes pode ser cara. Muitas vezes o mundo não entende por que Deus tirou isso de mim, por que Deus me deu essa doença. Mas Deus tem um propósito para nós toda vez que Ele faz isso. E nós precisamos nos lembrar de que tudo o que temos, Ele nos deu. E que se Ele define que aquela é a hora de nós não termos mais aquilo, Ele está completamente certo, porque tudo que nós temos vem dEle, nada vem de nós, apesar da nossa percepção desse mundo, da gente achar muitas vezes que as coisas são nossas e que nós adquirimos elas. Deus deu essas pessoas, as coisas que nós queremos, as oportunidades que nós tanto desejamos, e no final das contas, eles têm o direito de tirar elas no momento que Ele desejar tirar. Deus não só tem o direito de tirar, como Ele suportou toda a culpa do nosso pecado na morte do seu Filho. E todos os holocaustos de Israel, os sacrifícios que eles faziam, simbolizavam esse substituto perfeito que era necessário para expiar os pecados, para tirar os pecados do povo de Deus. E o sangue, nós sabemos, o sangue de touros, de bodes, e mesmo em grandes quantidades, o máximo que Israel poderia fazer, não poderia de maneira nenhuma realmente expiar o pecado do povo. Era exigido uma oferta muito maior do que eles poderiam dar a Deus. O sacrifício do próprio Filho de Deus, o Filho perfeito de Deus, deveria ser sacrificado. Ele era o substituto perfeito para as pessoas. Quando você olha para a cruz e diz assim: era para eu estar lá. Você é capaz, quando você está aqui e olha para a cruz, quando nós estamos meditando, ou nas suas casas ou aqui, você pensa, era para eu estar ali naquele lugar, era para eu sofrer aquilo, e Jesus está sofrendo por mim. Nós devemos ter isso em mente para não sermos como aqueles israelitas que estavam no templo e ver todos aqueles sacrifícios e não entender o real significado do que eles estavam vendo. Deus suportou o custo dos nossos pecados por nós. Era para nós estarmos naquela situação, mas Deus, para expiar os nossos pecados, se colocou nessa posição, para nós podermos então ter uma comunhão e nos chegarmos a Ele. Mas
Em Números 28 e 29 tem mais do que apenas isso que eu disse. Os israelitas se oferecendo a Deus por meio de um grande número de sacrifícios é mais do que isso, apenas os sacrifícios simbólicos. É um gracioso convite para eles terem uma comunhão diária com o seu Senhor e lembrar a eles que eles têm que ter essa comunhão diária. E é um padrão bastante distinto que nós vemos a maneira como vários sacrifícios devem ser oferecidos por eles, e é uma forma de um padrão de Deus para falar que eles têm que se comprometer no calendário deles para ter uma comunhão com o seu Senhor, e eles devem lembrar assim, a partir desses sacrifícios, que eles constantemente têm que ter um relacionamento com Deus. E esse é o padrão que nós vemos nos sacrifícios. Nós vemos que a ordenação de período que eles tinham que fazer o sacrifício vai cada vez mais crescendo, das ofertas diárias, as semanais, as mensais, até as festas que eles devem realizar. Depois de tudo isso, eles falam das ofertas mensais. Nós vemos os grandes festivais que eu disse, a Páscoa, a dos tabernáculos e a das semanas. E quanto maior a escala de tempo que nós vamos vendo, mais substancialmente tem que ser as ofertas que o povo de Deus tem que dar. A oferta diária, por exemplo, eram 2 cordeiros, um de manhã e um de tarde. E no sábado, essa oferta deveria ser dobrada. E no primeiro dia do mês, como eles tinham um calendário lunar, era na lua nova, uma oferta era feita de 2 touros, 1 carneiro e 7 cordeiros, e um bode macho como oferta pelo pecado. E na Páscoa, por exemplo, e na festa das semanas, o mesmo sacrifícios eram oferecidos que eram feitos na festa todo mês, ou seja, quando a lua nova chegava. E quando chegava então o 7º mês, tinha o principal festival deles. E as ofertas subiam para um nível completamente diferente do que tinha sido ao longo do ano. E Israel assim se preparava para a festa dos tabernáculos. Era o festival simplesmente mais importante dos israelitas, em que as ofertas eram exigidas muito maiores do que eram ao longo do ano. E quando nós vemos isso, nós vemos até uma atenção literária que é feito quando estava escrevendo esse texto em relação às outras festas. Enquanto a festa da Páscoa e das semanas são tratadas entre 9 e 5 versículos respectivamente, a da festa dos tabernáculos é dita em 38 versículos. Era um festival em 3 partes principal. Primeiro tinha, no primeiro dia do mês, o toque das trombetas, no primeiro dia desse 7º mês, e continuava com o dia da expiação, que era lá no 10º dia desse 7º mês. E os 8 dias propriamente ditos na festa era entre o 15º dia e o 22º dia desse mês. E as ofertas eram várias, as ofertas preparatório para esse momento da festa dos tabernáculos. E o dia da expiação, por exemplo, eram um pouco menores do que eram exigidas para o dia da Páscoa, da festa da Páscoa e das semanas. 1 touro, 1 carneiro e 7 cordeiros, um bode macho como oferta pelo pecado. No entanto, as ofertas da festa dos tabernáculos eram muito maiores do que eram exigidas do que qualquer outro momento do ano, como eu disse. As ofertas substanciais deveriam ser feitas em cada dia da festa, aos poucos ao longo dos dias, e diminuindo um pouco a quantidade do que eles deviam ofertar. No primeiro dia eram 13 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros, e no último dia eram 7 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros, e um bode macho cada dia como oferta pelos pecados. E o que temos aqui, durante todo esse texto, é nada menos do que a ordenação do tempo que Deus está dando ao seu povo, para combinar com a ordenação do espaço sagrado que Ele está falando, que eles deviam deixar no seu tempo. Por meio desses sacrifícios todos que Deus determina que eles deviam fazer, durante todo esse tempo, Deus estava ensinando a Israel como que eles deviam realizar o seu tempo em comunhão
com eles. Eles deviam ordenar a sua vida para ter uma comunhão com Deus diariamente, durante todo o calendário que eles tinham. Essa é a lição principal que nós devemos ter com a ordenação de tempo que ele está dando aqui. Essa é a primeira lição, a importância da comunhão diária com Deus. Os sacrifícios diários, por exemplo, que já nós vimos aqui, de manhã e de tarde, são fundamental para o calendário israelita e nos mostra algo muito importante para nós. Israel deveria começar o seu dia oferecendo um sacrifício ao Senhor e compartilhar assim a comunhão com Ele logo no início do seu dia. E eles deveriam encerrar o seu dia lá no final da tarde da mesma maneira. Eles deviam ter uma comunhão com Deus no início ao fim do seu dia. E essa é a mensagem que está dizendo nesse momento. E essa é a verdade também para nós. Todos os nossos dias nós devemos começar entregando a nossa vida ao Senhor, começá-los nos comprometendo com Ele em oração, de viver aquele dia para Ele, seja mais um dia que nós vamos derramar a Ele. Quando você sair da cama, você deve logo lembrar que você deve viver aquele dia para o Senhor. Você deve reservar um momento e orar ao Senhor e pedir ao Senhor que aquele dia seja para a honra dEle, que você possa honrar a Ele através do seu dia. Você deve entregar todas as tarefas e provações que você vai enfrentar naquele dia ao Senhor. E tudo que você pode até não prever, você deve entregar ao Senhor, para que todo o seu dia você tenha certeza de que vai ser entregue para Ele, que você vai fazer para a glória dEle. Você deve pedir ao Senhor para usar esse dia, para desenvolver cada vez mais você, para estar em comunhão com Deus, cada vez mais desenvolver a sua santidade, a confiança nele. Então, no momento que você tiver um tempo durante o seu dia, você deve ler a palavra e pedir a Ele para ensinar aquilo para você, mas você deve reservar um momento do seu dia para isso, assim como os israelitas tinham que reservar um momento para acontecer o sacrifício diário. E quando o final do dia chegar, agradeça a Deus pelo dia que você teve. Não importa as dificuldades que você teve, não importa o quão dia foi difícil, você deve agradecer a Deus porque foi mais um dia que Ele te deu para você estar com Ele. Peça perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados que você pode ter cometido ao longo do seu dia, pelas preocupações que ainda te afligem, mesmo você sabendo que você não deve estar ansioso por nada. Você deve entregar tudo isso a Deus, pedir perdão para Ele e agradecer a Ele por Jesus, pelo presente que Ele conseguiu, que Ele nos deu em Jesus Cristo. O sacrifício propiciatório pelos nossos pecados que nos permite ter comunhão, essa comunhão diária com Ele, e que é tão fundamental e muitas vezes, na agitação dos nossos dias, é tão fácil de esquecer, ou permitir que na agitação da nossa vida, nas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, às vezes é tão fácil esquecer que nós devemos reservar um tempo para Deus, que nós devemos sempre nos lembrar pelo que nós estamos fazendo as coisas aqui nesse mundo. Mas o próximo nível que nós podemos dizer que essa passagem nos ensina é a importância da celebração semanal para com Deus, da comunhão com Deus, que fala aqui de sábado a sábado. De segunda a sábado, nós temos o sacrifício normal, nós temos que nos doar a nossa vida a Deus. Todas as nossas atividades, nossa vida cheia de agitação, nós devemos dar a ela a Deus. Mas Deus nos deu um dia para respirar, para nós nos afastarmos das nossas tarefas regulares que nós fazemos no nosso dia a dia, e é um dia para ser entregue a Ele. Os domingos, na verdade, são um presente gracioso que Deus dá toda a semana para nós estarmos aqui em comunhão com o Senhor e com o seu povo para adorar e escutar a palavra de Deus. São oportunidade de nós termos a nossa atenção voltada completamente, de maneira coletiva, para a nossa comunhão com o Senhor, para nós avaliarmos as coisas que são realmente importantes nesse mundo. E escrevendo
palavras para cristãos que estão desencorajados, o autor de Hebreus falou aos seus ouvintes assim, em Hebreus 10, 25: não negligenciar a reunião de vocês, como é costume de alguns, mas encorajar uns aos outros, e ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Nossa comunhão e comunhão semanal com Deus e com o povo de Deus, com nossos irmãos aqui nesse local, são uma grande fonte de incentivo para nós conseguirmos passar a nossa semana atribulada que nós temos, e desafio que nos mantém muitas vezes ocupados durante a semana, mesmo quando o caminho é difícil. Estar aqui em comunhão com o povo de Deus é sempre uma alegria. Nos reunimos aqui para adorar ao nosso Senhor. E esse texto ainda fala do ciclo anual de festas, longe de ser uma série aleatória e eventos desconexos que eles deveriam celebrar. A primeira celebração do ano era a Páscoa, que era um momento para celebrar a redenção de Israel, de ter saído do Egito, e seu Deus chamando eles para ser um povo dele, de lembrar do anjo da morte que passou no Egito, passando pelas casas deles, em que eles tinham botado o sangue do cordeiro na porta, e o anjo da morte passou e deixou os seus primogênitos estarem vivos enquanto matou os primogênitos dos egípcios. Isso é Israel lembrando novamente da graça de Deus, dos seus primogênitos não terem sido tirados deles, e de levar por fim eles à liberdade da escravidão que eles passavam naquele local. E depois eles deveriam comer os pães sem fermento, que simbolizava a mudança da decadência anterior deles, que os israelitas deveriam se lembrar dessa maneira da necessidade de serem puros constantemente e santos para com o seu Senhor, para ter uma comunhão com o seu Senhor. E depois disso, a festa das semanas ocorreriam 7 semanas depois, em um momento para celebrar a providência de Deus para com eles. Era Israel, levavam as ofertas, as principais da colheita que eles faziam, a primeira colheita que eles faziam, mostrando que tudo o que vinha da terra que era produzida pertencia tudo a Deus. E sim, eles tinham que dar essa colheita a Deus, falando que aquilo era tudo dele, era ele que dava, como está em Deuteronômio 26, de 2 a 11. E mais tarde, o festival também foi associado à entrega da lei no Monte Sinai, porque ocorreu mais ou menos nessa mesma época do ano, no início do 3º mês, como diz em Êxodo 19. E assim tornou-se um dia para agradecer ao Senhor pelo dom da lei santa e perfeita de Deus, a lei santa que Deus deu a eles naquele momento, que mostrava como Israel deveria viver uma vida sábia e agradável para o seu Senhor. E a terceira e culminante festa, a festa final, era a festa dos tabernáculos, que iniciava com a festa da trombeta no primeiro dia do 7º mês. Era um momento para aclamar o Senhor como Rei de Israel, e gritos de louvores eram realizados nessa época. E ele era seguida no mesmo mês do dia da expiação. Era o dia nacional de arrependimento e purificação do povo de Deus, em que o sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue como oferta de expiação no propiciatório em cima da Arca da Aliança, para remover o pecado do povo, como diz Levítico 16. E finalmente havia a festa dos tabernáculos propriamente dita, uma semana em que o povo deveria reencenar aquela peregrinação no deserto que eles viveram lá, vivendo em abrigos nesse período de 7 dias. Isso era para lembrar, um lembrete perpétuo para aquele povo, e um lembrete alegre para o povo de Israel, que mesmo depois deles estarem na terra prometida, mesmo depois deles chegarem finalmente na terra que Deus havia prometido para eles,
aquele lugar não era o local final que eles deveriam se estabelecer no final das contas. Eles não iam se estabelecer finalmente naquele local, aquele não era o destino final deles no final das contas. A festa dos tabernáculos foi projetada para manter Israel constantemente na mente deles de que eles deviam olhar para a consumação final. Aquilo que eles estavam ali, era ótimo que eles conseguiram finalmente estar na terra prometida, mas eles deveriam olhar, na verdade, para o que Deus prometeu além daquilo. O dia em que a trombeta celestial finalmente iria soar para trazer plenitude do reinado de Deus sobre essa terra. Cada um desses festivais de Israel tinha uma conexão redentora e histórica, mas ela transcendia essa história de talvez razões agrícolas para você realizar aquilo, e realizar então um festival em determinada época do ano por algum motivo qualquer que eles poderiam pensar desse mundo. No entanto, assim como as nossas festas que nós realizamos como cristãos, como por exemplo o nosso Natal, a nossa Páscoa, os festivais do Antigo Testamento, eles tendiam muitas vezes a perder a conexão com as raízes redentoras e históricas daquilo, e eles acabavam se tornando meros festivais que eles deveriam realizar, que eles deveriam celebrar com alegria, e que eles usavam aquilo para comer e ficar alegre naquele período. Seu significado era facilmente esquecido e facilmente perdido em uma névoa de excessos impulsionados muitas vezes pelo consumismo, como acontece na nossa época. Mas apesar disso, esse era o significado que eu acabei de mencionar aqui desses capítulos 28 e 29 de Números. É isso que Deus pretendia lembrar a eles que eles deviam se entregar a Deus diariamente, olhar para Deus, que Deus tinha dado tudo para eles, o Deus que tinha tirado eles daquele local, e que nós devemos igualmente da expiação dos pecados, e que eles deveriam olhar para frente, para o dia que Deus viria, a trombeta celestial iria soar. E para nós, como um povo de Deus do Novo Testamento, o calendário religioso do Antigo Testamento, os ciclos que se renovavam a cada sábado, os meses, com as luas novas, os festivais que eles deveriam realizar, não nos vincula com a lei, apesar de estarem na Bíblia. Paulo afirma especificamente em Colossenses 2, 16 e 17 sobre isso, que essas coisas eram uma sombra daquilo que estava por vir. A realidade do que tudo aquilo deveria mostrar estava encontrada em apenas um lugar, em uma pessoa, e só era encontrada em Cristo. E como essas sombras que nós vimos aqui, tanto os festivais como os sacrifícios, apontam para a realidade de Cristo, e como ajuda a gente a encontrar Cristo. Primeiro, Cristo é o nosso local de descanso. Cada uma dessas sombras proporcionava Israel o local de descanso de Israel, seja dos seus trabalhos, seja um momento de alívio de Israel desse mundo caído. Cristo é a substância desse descanso, e ele convida os cansados e sobrecarregados a encontrar Ele e compartilhar então desse descanso nele. Jesus é o nosso descanso no final das contas. Ele cumpriu tudo o que a lei exigia, e Ele é a justiça perfeita que nós precisamos para estar então finalmente da presença de Deus. Seu registro é perfeito e é imputado a nós que temos fé nele, que confiamos nele, como se fosse o nosso próprio registro, como se nós fôssemos perfeitos como ele foi. Nossa salvação, assim, repousa na obediência dele, não na nossa, porque nós não teríamos a capacidade de fazer isso. Ele pagou por nós. Assim como eu disse, ele pagou, ele, o ofendido, pagou a conta por nós, e por isso nos permite em segurança ter o descanso nele. E o descanso é único do cristianismo. A maior parte
das religiões que estão aqui no nosso mundo, para você ter uma comunhão com Deus daquela religião, é só uma recompensa para os seus atos do seu dia a dia. Você tem que ter uma alta nota, você tem que ser imprescindível nos seus atos para você receber o presente da comunhão. Não há verdadeiro descanso a ser encontrado nessas religiões, nesse ciclo eterno de atividades que você tem que realizar para estar em contato com Ele. Mas em Cristo, o nosso fardo vai embora e nós podemos finalmente ter uma comunhão com Ele, porque Ele cumpriu tudo o que nós não podemos cumprir. É nele que nós encontramos a verdadeira paz. É nele que o cristão reconhece a sua paz. Jesus é o nosso descanso, pois Ele é o objetivo também da nossa salvação. Mas em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, o primogênito de toda a criação, como diz em Colossenses 1,15, cujo sangue foi derramado lá na cruz, para que a paz seja feita entre Deus em nós, e assim reconciliando a gente para com o nosso Deus. Na cruz, as suas pernas não foram quebradas como a dos dois criminosos que ali estavam, crucificados ao seu lado. Era uma simbologia do Cordeiro Pascal, para que essa simbologia com o Cordeiro Pascal pudesse ser realizada. Jesus é feito o nosso Cordeiro Pascal, e ele ressalta essa importância na declaração da ceia, quando ele institui a ceia do Senhor. Ele diz lá em Mateus 26, tomai e comei, isto é o meu corpo. Ou seja, ele disse isso no dia da Páscoa. Ele está dizendo, eu sou o Cordeiro, eu sou o sacrifício por vocês. Vai ser através de mim que vocês vão ter um relacionamento com o Senhor. Era uma refeição normal na Páscoa que os israelitas tivessem que comer o corpo daquele cordeiro, cuja morte foi protegida da ira de Deus através daquele cordeiro, e assim estabelecia a comunhão daquela família que estava ali, aquela família de israelitas, e a relação de comunhão, cada um deles com Deus. É isso que Cristo está dizendo ali na Páscoa para os seus discípulos. Esse aqui é o meu corpo. Para vocês terem comunhão com Deus, esse corpo aqui é o meu. Eu vou ser o cordeiro dessa Páscoa que nós estamos aqui celebrando. Eu sou o cordeiro que vai morrer. Eu que sou o cordeiro daqui. E Jesus estava convidando a eles a reconhecê-lo como o cordeiro daquela Páscoa, o cordeiro da nova aliança, aquele cuja morte expia os pecados do povo da aliança de Deus, que estabelece a comunhão do povo de Deus entre si e da comunhão do povo de Deus com o seu Deus. Aqui está a figura sob a qual a comunhão é celebrada. Passa de um cordeiro para a imagem de um pão sem fermento na história de Israel. A imagem simboliza a pureza que deve ser nossa como cristão, a santificação que deve acompanhar a justificação. Essas duas imagens estão em uma só pessoa, em Cristo, que vai morrer e é puro como nós devemos ser. Paulo, tendo chamado Cristo de Cordeiro Pascal, continua dizendo assim em 1 Coríntios 5,8: celebramos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. É isso que nós devemos ver em Jesus como nosso Cordeiro Pascal. E em terceiro, o que nós podemos ver é que Cristo é nosso legislador, mas Ele também é o nosso cumpridor da lei. Lá no Sermão do Monte, Jesus entregou o seu manifesto à comunidade cristã dali, da aliança, da nova aliança que ele estava dando ali. Esse é o equivalente do Novo Testamento, nós podemos dizer, a entrega da lei no Monte Sinai. Mas ao contrário de Moisés, que simplesmente recebeu a palavra de Deus, recebeu a lei que Deus tinha dado para o seu povo, o Senhor Jesus deu a lei com base na sua própria autoridade. Ele mesmo disse em Mateus 5, 21 e 22, ouviste que foi dito, mas eu
que vos digo. O problema da lei ao longo de toda a história do povo de Israel é que no final das contas eles nunca conseguiam cumprir o que a lei exigia. Eles estavam constantemente experimentando maldições porque eles simplesmente não conseguiam seguir o que a lei de Deus dizia. E em vez de bênçãos, eles acabavam recebendo maldições porque eles não conseguiam cumprir a lei de Deus. A lei, não se engane, era perfeita e boa. Eles eram pecadores e profanos, assim como nós, até os nossos dias, somos igualmente. E como resultado, a lei inevitavelmente os condena, assim como nos condena igualmente, porque todos nós, repetidamente na nossa vida, falhamos constantemente, pegamos constantemente contra o Senhor. E somente Jesus podemos finalmente e realmente celebrar o dom da lei. Ele não é apenas o nosso legislador, ele também é o cumpridor da lei por nós. Só através dele nós podemos estar em comunhão com o nosso Senhor, porque ele cumpriu a lei por nós. Ele é o nosso líder da aliança, então ele cumpriu todas as exigências em nosso lugar. Agora, a lei pode não mais servir como um guia de vida piedosa que nós vamos ter que cumprir para estar com Deus, para ter comunhão com Deus. Mas, apesar disso, é algo que deve ser reverenciado e amado em vez de temido, porque o Senhor Jesus veio e cumpriu ela por nós. É a lei maravilhosa de Deus. Deus mostra como é que Ele quer que nós sejamos e como que deve ser feito, como Ele próprio é. E nós conhecemos através da lei. Agora, em quarto lugar, Jesus é também o nosso Rei, tanto quanto Ele também é a nossa oferta de expiação. E a festa das trombetas estava no momento para realizar um louvor para Deus. É o tempo de aclamar o Senhor como o Rei de Israel, o Rei do seu povo, o nosso próprio Rei. E assim como as multidões fizeram com Jesus no primeiro domingo de Ramos. No entanto, as festas das trombetas eram em sequência da festa das trombetas, chegava o dia da expiação. 2 bodes eram selecionados nesse dia. Um bode, como eu disse, era abatido, seu sangue era aspergido no propiciatório e na arca da aliança. Já o outro era o bode expiatório, expulso para o deserto e exilado da comunidade, como diz lá em Levítico 16. Os 2 bodes formavam um par complementar para os julgamentos de Deus. O julgamento de Deus necessitava sobre o pecado, implica em 2 coisas: a total separação de Deus e, por outro lado, a morte violenta para aquele que praticou o pecado. E as 2 imagens desses 2 estavam em Cristo. Lá na cruz, o Filho foi isolado do Pai e excluído da sua presença. Pela primeira vez, a comunhão íntima entre o Pai e o Filho foi rompida. A comunhão ali foi cortada e o peso do nosso pecado caiu sobre Jesus naquele momento. E Ele carregou o nosso pecado. E a escuridão que foi vista naquele momento simbolizava a escuridão que Cristo estava passando naquele momento. O que a alma de Cristo estava passando naquele momento. E além da separação total de Deus, Jesus também suportou a penalidade da morte violenta que nós merecíamos, que nós devemos sempre ver como os israelitas deviam ver quando estavam passando no templo e vendo aquelas ofertas sendo queimadas. Aquilo que está acontecendo é pelo pecado que nós merecemos. E a expiação da nossa iniquidade só pode ser feita através do seu sangue. Somente dessa maneira nós podemos finalmente ter comunhão com o nosso Deus. E Deus pode ser assim o nosso Pai, e nós podemos finalmente ter a nossa comunhão restaurada. Mas depois da festa da expiação, chegava a festa dos tabernáculos, que se seguia essa festa do dia da expiação.
E era um evento alegre e voltado, como eu disse, para o futuro que Israel deveria olhar. O dia da expiação era uma celebração solene, no final das contas, que era seguida por uma grande alegria que olhava efusivamente para o que estava por vir, para a consumação do relacionamento de Deus com o seu povo. E aqueles abrigos temporários que eles deviam ficar naquele momento, que os israelitas tinham que construir, lembrava da natureza transitória que nós temos nesse mundo, da experiência presente que nós temos vivendo nesse mundo, e apontava para o dia que Deus iria vir e ia cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele viria e seria finalmente o reinado dEle nesse mundo. Nós também precisamos ser lembrados regularmente dessa verdade, dessa natureza transitória desse mundo. Quanto é passageiro a nossa vida aqui, que nós não devemos dedicar toda a nossa vida para as coisas desse mundo. Nós devemos olhar adiante para o cumprimento da promessa de Deus que Ele nos deu. E nós sabemos, muito mais os israelitas sabiam naquela época, da promessa que Deus nos deu e nos garantiu em Cristo na cruz. Tendo realizado nossa salvação, Jesus agora pôde partir para o céu e preparar a nossa herança que nós vamos herdar. Como toda a criação, nós esperamos ansiosamente para ver a consumação da nossa salvação quando Jesus Cristo retornar para esse mundo. Todas as coisas que estão presentes nesse mundo, todas as coisas que estão presentes aqui nesse texto, são sombras e imagens que são para apontar para Cristo. Todas essas festas, todos esses sacrifícios que nós vemos do Antigo Testamento eram apenas sombras e imagens para apontar para Cristo. E nós precisamos aprender as mesmas lições que Deus estava mostrando para os israelitas naquela época. Precisamos ser constantemente lembrados que nós devemos diariamente nos entregar ao Senhor, regularmente na nossa vida, regularmente no nosso dia, que nós devemos também separar um dia da nossa semana para estar com o povo de Deus, para adorar a Deus juntamente com o seu povo. Nós precisamos ser fiéis em todas as estações passageiras da nossa vida, não importa se num período a gente está complicado a nossa vida, não importa se nós estamos doentes ou se nós não estamos, não importa se um dia eu estou mal ou não, nós devemos sempre nos lembrar de Cristo e separar um momento da nossa vida, no nosso dia a dia, para estar com Ele e estar aqui diante de Deus e agradecer pela redenção que Ele conquistou para nós na cruz, de tudo o que Deus realizou em Cristo e por seu cuidado contínuo para conosco. Devemos ser crentes voltados para o futuro do que está por vir, mantendo nossos olhos fixos em Cristo e no que Ele prometeu para nós, o que Ele conquistou para nós. Agora, estamos buscando essa comunhão que Deus nos deu hoje. Ela não é encontrada com uma experiência espiritual no topo de uma montanha, que nós precisamos subir numa montanha para estar na presença de Deus, ou com uma disciplina religiosa estrita que você deve seguir para você estar na presença de Deus. Ela é encontrada em um relacionamento comprometido com o único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A porta está aberta para desfrutarmos de um relacionamento contínuo com o Pai, à medida que nós nos aproximamos por meio da obra do Seu Filho e recebemos dele o dom do Espírito Santo. Nós devemos descansar em Cristo e em Sua obra que foi consumada lá na cruz e nos deleitar então da comunhão perfeita que Deus nos garantiu a partir da morte de Cristo na cruz. Ele conquistou tudo para nós e nós devemos confiar nele que a nossa bênção está por vir. Nós devemos ser como Israel naquelas tendas, naquela semana, na festa dos tabernáculos. Nós devemos ver que um dia nós vamos estar na presença. Tudo que nós temos nesse mundo aqui é transitório, mas Deus nos garantiu que um dia nós vamos estar com Ele, na presença dEle, o adorando. Vamos orar, irmãos? Venha se cansado estás, e eu
terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.